Você pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 2. O título da minha palavra hoje é, dentro da campanha da sabedoria, né? É sabedoria e entendimento para discernir o tempo e o encoberto. Fala comigo assim, o tempo e o encoberto. São duas coisas interessantes, né? Nós precisamos da sabedoria de Deus para essas duas coisas. Primeira, para o tempo. Deixa eu vir mais para trás aqui, porque essa luz fica bem no meu rosto, me atrapalha. Primeiro, para descobrir o tempo. Segundo, para a gente descobrir ou termos a revelação daquilo que está encoberto na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Então, Daniel capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler, eu queria que você me acompanhasse. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Quem está acompanhando aí, fala amém. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vê que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Presta atenção. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, morressem, com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, olha o título da nossa palavra aqui, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, que eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? O rei tinha mudado o nome de Daniel. Pode tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí ele conta o sonho, ó. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esse era o sonho, ó. Ele viu uma estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Amém? Aí ele fala da interpretação ainda, mas até aqui por enquanto. Eu quero orar contigo, feche seus olhos um pouquinho. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra contém o poder que há no teu nome. E é através da tua palavra que nós cremos que o Senhor há de operar milagres nessa noite, mover o céu, trazer resposta ao nosso entendimento, ao nosso coração, acalmar a nossa alma, trazer paz a esse ambiente, a esse lugar e a nossa vida. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é uma história extraordinária, uma história incrível, tá? E a palavra fala sobre a sabedoria que nós precisamos para compreender os tempos e o que está encoberto. E esse é o grande segredo. Fala comigo, tempo. Faz assim com a tua mão, tempo e o que está encoberto. A gente entende que o tempo pertence a Deus. Só Ele sabe o tempo. Deus sabe quanto tempo nós vamos viver, né? Deus conhece a nossa história, tanto o passado, o presente e também o futuro. E existem muitas coisas que elas estão encobertas aos nossos olhos. Existem coisas que estão encobertas que nós nunca saberemos. E existem coisas que estão encobertas por um tempo, mas serão reveladas. E aqui a gente tem esse exemplo. E é interessante que Tiago 1, versículo 5, não vou abrir que a gente tem bastante coisa aqui para estudar ainda, mas Tiago 1, versículo 5, só deixa eu confirmar, mas é isso. Isso, Tiago 1, versículo 5, se conseguir projeta para mim aqui, tá? Tiago 1, versículo 5 diz, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente. Isso. Peça a Deus que dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, né? Não cobra nada, e se lhe é concedida. Aquele que pedir, receberá. Então, nós precisamos de sabedoria, para quê? Para acertar na vida. Fala amém. Quem quer sabedoria para acertar na vida aí? Deixa eu te perguntar, quem já errou muito na vida aí? Eita, né? A gente precisa de sabedoria para acertar, sabedoria para fechar bons negócios, sabedoria para relacionamento, sabedoria para criar filhos, sabedoria para conviver, não é verdade? Sabedoria para liderar,
sabedoria para trabalhar, sabedoria para resolver problemas, conflitos. E a Bíblia diz que se a gente pedir, Deus dá. E essa história, ela relata algo extraordinário. Daniel, eram 4, né? Daniel, Misael, Abednego, e me fugiu o nome do outro. Daniel, Misael, Senhor. Me fugiu o nome dele agora. Ananias, Misael, Azarias e Daniel, isso. Depois mudou o nome, né? Abednego, Beltesazar, mas esses eram os 4, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, tá? E eles eram 4 jovens que foram levados presos pelo rei chamado Nabucodonosor, um rei terrível, um assassino, né? E só que esse rei, ele tinha uma questão com ele mística. Fala comigo, existe o espiritual e existe o místico. Amém, gente? Né? Esse rei, ele não era um homem espiritual, ele era um homem místico. Tanto que ele tinha uma equipe de magos, cientistas, que ele considerava tudo magos, né? Sábios, magos, a Bíblia relata, que eram pessoas que estudavam ciências, que conheciam as estrelas, né? Toda essa parte de da astrologia, física, matemática, conhecimentos que na época eram muito escassos. Tinha um grupo de pessoas mais sábias, que tinham um certo nível de conhecimento, e essas pessoas, elas eram guardadas em segurança pelo rei, e sempre que tinha alguma situação que o rei precisava resolver, ele chamava essas pessoas. E esse texto, ele relata que o rei teve um sonho. Fala comigo aí, o rei teve um sonho. E aqui tem uma curiosidade interessante. Eu particularmente sempre achei, lendo esse texto, que Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele chamou os sábios. E Nabucodonosor, ele era um estrategista, ele era um rei muito inteligente. Presta atenção, olha para mim. Ele chamou os sábios, essas pessoas com um nível de conhecimento maior, né, alguns místicos, magos, e ele falou para eles, olha, eu tive um sonho. Eu sempre achei que ele tivesse um sonho, que ele teve esse sonho, e ele falou para aquelas pessoas, eu quero que vocês me dêem a interpretação desse sonho, porque ele sabia que aquele sonho não era uma coisa natural, tá? Existem sonhos que são do nosso dia a dia. A gente fala tanto sobre um assunto, a gente trabalha tanto que tu dorme e tu acaba sonhando com aquilo. Mas existem sonhos que são proféticos, e Nabucodonosor, ele sabia que aquele sonho era um sonho profético. E para ele ter certeza que a revelação era verdadeira, como bom estrategista que ele era, ele criou uma estratégia. Ele disse o seguinte, eu não quero que vocês me digam só a revelação, porque se vocês me falar só a revelação, vocês podem estar me enrolando. Vocês vão me dizer qual o sonho que eu tive, e vocês vão interpretar ele para mim ainda. Porque se vocês conseguirem adivinhar o sonho que eu tenho, eu vou saber que a revelação é verdadeira. Eu sempre achei que era isso, e ainda acho, né, na verdade. Mas existe uma outra linha de pensamento, que também é defendida biblicamente, tá? De que o rei, ele teve um sonho, ele acordou, ele ficou apavorado com aquele sonho, né? Aquilo deixou ele muito incomodado, a Bíblia diz que ele perdeu o sonho, mas que pela manhã ele não lembrava mais do sonho. Já aconteceu contigo, de tu sonhar e acordar de manhã, tu saber que tu sonhou, mas tu não lembrar do sonho? Já aconteceu contigo, né? Tem uma linha que, e daí daqui a pouco lá por tal hora do dia tu lembra, né? Tu fala, lembrei do que tu sonhou, né? Então, tem essas duas linhas, que ele pediu para que revelasse, para que ele lembrasse do sonho, e aí viesse a interpretação, ou uma questão de estratégia para saber qual é a verdade. No nosso caso, isso não faz muita diferença, porque de qualquer forma, aquelas pessoas teriam que descobrir qual era o sonho, não é verdade, gente? E só o poder de Deus. Nenhum deles consegue descobrir. E aí, o rei se indigna, fica furioso, e faz o quê? Manda matar todo mundo. Ele disse, vocês não, aquela ideia assim, se vocês estão aqui para fazer isso e não conseguem fazer isso, vocês não servem para nada. Então, mandou matar todo mundo. Mandou matar eles e a família. Mandou matar todo mundo. E o general, esse Ariotes, ele sai para cumprir essa lei. E com certeza, alguns devem ter morrido nessa caminhada aí. Até que Ariotes vai chamar Daniel. E Daniel, ele não estava nessa primeira reunião.
E quando ele vai para ser preso, ele pergunta, por que o rei está tão indignado com a gente? O que a gente fez? E aí ele explicou, olha, ele teve um sonho, ninguém consegue dizer qual é o sonho, e ele mandou matar todo mundo. Daniel, numa posição de fé, ele fala, me leva até a presença do rei. Ele vai até o rei e diz para o rei, me dá um tempo, me dá 1, 2, 3 dias, a Bíblia não diz quanto tempo, me dá alguns dias, que eu vou voltar aqui e vou te dizer qual é o sonho, e vou te trazer a interpretação desse sonho. E aí entra o ponto-chave, fala comigo, um tempo desconhecido e uma verdade encoberta. O nosso Deus é um Deus que traz respostas para a nossa vida. E aí, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é o que Daniel faz, quando ele tem um conflito. E é interessante que todo conflito na nossa vida, ele vem para engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Todo conflito, toda dor, toda tristeza, toda acusação, todo problema, ele não vem para te destruir, ele não vem para acabar com a sua vida. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? João 9. Os discípulos perguntam para Jesus, eles veem um homem cego de nascença, ele nasceu cego, e eles perguntam, por que esse homem nasceu cego? É culpa dele ou é maldição que veio por parte dos pais? E Jesus olha para os discípulos e fala, não é nem culpa dele, e não é maldição de ninguém na vida dele. Ele está assim, Jesus estava explicando uma máxima do reino de Deus. Qual é a máxima do reino de Deus? Olha para mim, Deus não está preocupado em olhar o que você fez no seu passado que gerou a dor. Deus está olhando para aquilo que você está fazendo a partir de hoje, na presença dEle. Amém? Essa é a máxima do Evangelho. Jesus fala, nem é maldição e nem é culpa dele. Ele está assim para que nele se manifeste o poder de Deus. O que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje na sua vida, você está vivendo não porque Deus é mau e Ele está te punindo, mas porque Ele te ama e Ele quer manifestar o poder dEle na tua vida. Ele quer se revelar na sua vida. Ele quer apresentar o amor dEle na sua vida. E Jesus ora com aquele cego e ele fica curado. E ele volta a enxergar. Essa é a mesma verdade daqui. Essa informação que chega para Daniel é terrível, porque o general ele chegou e falou, olha, eu vim aqui para te matar e matar a tua família. E chama teus amigos que eles vão morrer também. E Daniel fala para ele, me dá um tempo, me leva até o rei que eu vou resolver isso. E ele vai e ele fala para o rei, e quando ele volta, ele não volta desanimado, ele volta cheio de fé. E o que ele faz? A Bíblia diz, versículo 16... Foi Daniel ter com o rei, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos de fé. Fala comigo, meus amigos de fé. Levanta a tua mão e fala a igreja, a intercessão. Fala o meu líder, meus pastores. Fala minha família. Olha o que ele diz. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui a gente entende que alguns já tinham morrido. Quando a gente tem um conflito, quando a gente tem uma situação que nós não conhecemos o tempo, e nem a vontade de Deus, olha para mim, qual é a nossa primeira ação? Quando você tem um problema, que tu precisa de solução, qual é a tua primeira ação? Seja sincero contigo. A tua primeira ação é realmente buscar a Deus? Quando tu tem uma dúvida, um questionamento, uma pergunta, você vai a Deus ou você vai ao Google? Né? Você vai ao Google ou ao God? Né? Não é verdade? Tá? Você vai a Deus ou você vai ao Google? Quando você tem uma questão na sua vida, qual é, e isso é a chave. Pastor, como que eu entendo os tempos? E como que eu descubro o que está encoberto? Com a primeira ação que eu tomo após o conflito. A primeira ação de Daniel após o conflito foi reunir os seus irmãos na fé e clamar ao Senhor. Tem situações que tu resolve sozinho, você e Deus na oração. Mas tem situação que tu precisa do apoio da família da fé. Você liga para o líder, liga para o pastor, você liga para a Regina lá da intercessão, você fala, olha, ora comigo, eu estou com uma situação, eu preciso
Daqui a pouco é algo muito delicado, você não vai abrir na intimidade, mas você fala, olha, eu preciso que ore por uma situação que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família. E nós vamos clamar a Deus por misericórdia para que Deus responda. Você entendeu isso? Então, o primeiro ponto, para que a gente entenda o tempo e a gente descubra o que está encoberto, é buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Talvez tu deve estar pensando assim, eu não acredito que eu saí terça-feira de noite da minha casa para chegar aqui para ouvir o pastor falar isso de novo. E eu quero te dizer que eu vou falar isso toda terça-feira. Eu vou falar isso todo culto. Eu vou falar isso o resto da minha vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Olha para o teu irmão e fala, busque a Deus em primeiro lugar. É interessante, a reação eu não consigo falar. Do nosso instinto, tá? Tem que ser buscar a Deus. É interessante que quando a gente recebe uma notícia ruim, a nossa primeira reação é tristeza, é dor, é lamento, é murmuração, é questionamento. Por quê? Daniel não fez isso. Quando Daniel recebeu a informação, ele se posicionou em fé. A ação de Daniel é muito importante. Ele se posiciona em fé e fala, me leva até o rei. Me leva até o rei. E é interessante que ele deixa muito claro, ele diz, não há ninguém na terra capaz de fazer isso que o Senhor pede, mas existe um Deus que pode. Então o primeiro ponto é buscar a Deus, mas a grande chave é, pastor, eu oro, mas como que eu descubro? Que essa é a questão, né? O título da palavra hoje é sabedoria para entender o tempo e as coisas que estão encobertas. Como que eu entendo? E aqui que eu quero te trazer uma revelação de Deus, pelo menos para mim tudo, olha para mim, tudo o que você vive na sua vida, o que nós vivemos, existe uma resposta na palavra de Deus. Não pensa que Daniel e os amigos dele reuniram numa rodinha, um deu a mão para o outro e começaram a orar. E começaram a falar, ó Deus, responde, nos mostra, Senhor, nos faz dormir agora, nós queremos sonhar o mesmo sonho que Nabucodonosor sonhou. Talvez eles até tenham dito isso, mas foi muito mais profundo, porque sabedoria se encontra com busca. Diga comigo, sabedoria, fala mais forte, diga, sabedoria se encontra quando se busca. Sabe por que sabedoria se encontra quando se busca? Porque se Deus liberasse sabedoria para todo mundo, né? Ninguém seria sábio. Todo mundo teria. A sabedoria é um princípio que está no coração de Deus para a nossa vida. E Ele não vai liberar esse tesouro, a Bíblia diz que é mais valiosa do que o ouro e a prata, por nada. Ele vai liberar para quem busca. E como que eu descubro? Em cima do conceito que a palavra de Deus nos dá, que a Bíblia nos dá. Quando Daniel e os amigos dele começam a buscar a Deus, eles começam a lembrar, e aqui está a segunda chave. A primeira é buscar a Deus. A segunda é encontrar nos feitos de Deus algo que Ele já tenha feito, que respalde o que você precisa. Olha aqui para mim. Talvez tu precisa ser curado. Deus já curou alguém na história? Sim ou não? Já curou. Talvez você precisa de alguma circunstância na área profissional, financeira. Deus já fez algum milagre assim em toda a história da humanidade em alguém? Sim ou não? Sim. Talvez a sua oração, o seu clamor é para que haja salvação, haja libertação, haja uma restauração numa família. Deus já fez isso no decorrer da história, na vida de alguém? Sim ou não? Essa é a chave para você descobrir o que está encoberto. Ismael, nós, presta atenção, nós não temos acesso ao que está lá na frente. Sim ou não? Temos ou não temos? Eu sei o que vai acontecer amanhã. Não. Mas deixa eu te perguntar, eu tenho acesso ao que aconteceu lá atrás? Sim ou não? Sim ou não? Essa é a chave. Aquilo que eu quero saber, que vai estar lá na frente, Deus já operou lá atrás. Quando você entender isso,
você vai entender como ter a revelação do que está encoberto. Tudo que está encoberto lá na frente, na minha vida, Deus já revelou lá atrás na história. Pastor, traz isso para o texto de Daniel, é muito simples. Daniel tinha que revelar um sonho para o rei daquela época, que era um pagão, que era um assassino, que era um endemoniado. Deus já fez isso alguma vez na história? Sim, com um homem chamado José e um rei chamado Faraó. O rei também teve um sonho, e Daniel teve que revelar esse sonho para o rei. E ele revelou, e a história se cumpre da mesma maneira. Pastor, por que eu preciso entender isso? Porque quando eu descubro algo que Deus já fez, eu tenho uma base para sustentar a minha fé. Daniel, eu imagino Daniel e os amigos lembrando e falando: ei, o que está acontecendo conosco já aconteceu há 1000 anos, mais de 1000 anos, com certeza, em torno de 3000 anos antes, já aconteceu com José lá no Egito, já aconteceu lá. Deus já fez uma vez. Quando você descobre algo que Deus já fez, a tua oração muda, porque até então a oração era: Deus mostra para nós qual é o sonho. Agora a oração deles é essa: Senhor, tu já fez com José uma vez, faz com nós agora. Quando eu consigo olhar para trás e ver o que Deus já fez, eu consigo entender o que Deus pode fazer. Mesmo que eu não saiba como, eu sei que Ele já fez. Deus já livrou alguém? Já, então Ele pode me livrar. Deus já restaurou algum casamento, alguma família? Já, então Deus pode fazer a minha. E aí a minha oração muda, porque a minha oração ela não está mais sustentada no que eu penso, no que eu acho. Ela está sustentada em cima da palavra de Deus. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela me revela o que Deus já fez. Eu não tenho acesso ao futuro, mas eu tenho acesso ao que já aconteceu. Eu tenho acesso àquilo que está no passado, na história. E aí eu acho que vem a melhor parte para mim. Quando você consegue localizar no decorrer da história o que Deus já fez, a sua fé pode pegar aquela ação e trazer de volta e colocar lá na frente. Por quê? Porque nós estamos limitados ao tempo, Deus não. Nós estamos dentro do tempo, mas o tempo está dentro de Deus. Não é verdade? E aí eu quero só que você consiga entender isso. Quando eu consigo olhar para o passado, Daniel olha e fala: Senhor, tu já fez isso na vida de José. José interpretou um sonho para o faraó. Senhor, nós precisamos da mesma coisa hoje. Nós precisamos interpretar um sonho para Nabucodonosor. Traz essa realidade para a minha vida. Eu imagino Deus indo lá no passado, porque Deus ele não está dentro do tempo. Deus ele está de eternidade até eternidade. O tempo está dentro de Deus. Deus vai lá no passado e pega aquela situação e fala: é verdade, eu já fiz isso. E Ele pega essa situação e ela coloca aqui na sua frente e fala: vai acontecer de novo. Em nome de Jesus. Eu já curei uma vez, eu vou curar de novo, vou botar aqui na frente. Eu já libertei uma vez, eu vou libertar de novo, eu vou colocar aqui na frente. Só que o que eu preciso? Eu preciso buscar essa verdade em Deus. E eu achei isso tão tremendo, eu achei isso tão forte. Porque se você começa a ler Salmos, se você começa a ler a Bíblia, independente, querido, você pode ler Salmos, você pode ler Hebreus, você pode ler as cartas de Paulo, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar homens e mulheres de Deus, relatando na Bíblia o que Deus fez. Querido, se a Bíblia dá tanta ênfase naquilo que Deus fez, é porque a Bíblia quer te lembrar do poder de Deus, para você pegar esse poder e colocar na sua vida de novo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É exatamente essa a chave. Qual é o problema? O problema é que nós queremos saber nos detalhes como que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? E é interessante que a nossa oração, ela se torna uma oração tola. Olha para mim. Toda oração que não é baseada na palavra de Deus, ela é uma oração tola. Porque ela não tem sustentação, ela não tem raiz. Agora, quando a sua oração, ela está sustentada em cima da palavra, existe uma verdade eterna que sustenta a sua oração. Daniel, até então, a oração dele era uma oração daquilo que ele entendia que precisava que acontecesse. Agora não. Agora a oração dele era para que Deus manifestasse mais uma vez o que ele já fez.
E se tu parar para olhar, tudo que tu precisa na tua vida, Deus já fez. Talvez não na tua, mas na de alguém. Você já leu lá em 1 Pedro que diz assim: pois os vossos irmãos ao redor do mundo passam pelas mesmas tribulações que nós? Significa que Deus já operou na vida de alguém. Significa que Deus já fez no decorrer da história. E eu fiquei assim tão impactado quando eu estava lendo, estudando um pouco agora sobre isso. Porque o tempo de Daniel para o tempo de José não é muito diferente do nosso tempo para o tempo de Daniel. De Daniel para José é mais ou menos 3.000 anos, gente. De nós para ele, em torno de 4. Não é muito diferente. Então a questão não é o tempo. Deus não está limitado ao tempo. Mas tudo o que a Bíblia relata é uma verdade para a nossa vida. E a Bíblia ela dá tanta ênfase nisso. A Bíblia dá ênfase em lembrar Hebreus 11, que fala da fé. Começa a contar a fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Isaac. E eu fico me perguntando por que a Bíblia repete tantas vezes isso. Porque quando a Bíblia repete algo, é porque ela está dando ênfase naquilo. Para quê? Para que essa verdade se torne uma verdade em mim. Eu quero fechar já, encerrando. São 2 pontos hoje. Primeiro, a primeira ação, ou a primeira reação após um conflito é buscar o Senhor. Fala amém. Fala, buscar a Deus. Você foi no médico, você recebeu uma notícia, recebeu uma carta, te chateou, recebeu uma ligação, te incomodou, te chateou, deu um problema lá, te incomodou, te chateou. Alguém chega para ti e fala, tu quer conversar? Tu vai falar, eu quero conversar, mas daqui a meia hora, porque primeiro eu preciso conversar com o Senhor. Daqui a 30 minutos, eu quero conversar, eu preciso conversar, mas agora não, primeiro eu preciso falar com o meu Senhor. Primeiro eu vou buscar a Deus. Foi isso que Daniel fez. E aí quando Daniel fez isso, Deus mostrou para ele a chave. E aí, querido, não dá tempo, né? A gente já mais de 9 horas. Ele relata o sonho. Eu só quero te dar uma chave sobre isso. Mais uma, para fechar. O sonho que Deus deu a Nabucodonosor tem um propósito para a nossa vida também. Tipo, era cabeça de ouro, corpo de bronze, braços de prata, né? Era uma imagem. E Daniel fala, você continuar lendo, você vai ver. Daniel fala, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. E os outros são reinados cheios de poder, que virão após você. Mas haverá um momento, e aí diz que é uma pedra que ela não foi cortada por ferramenta, né? Essa pedra é a rocha eterna, que é Jesus. Ele diz, essa pedra virá e destruirá todos os reinos, e ela se estabelecerá como reino eterno. A visão que Deus deu a Nabucodonosor foi para engrandecer o nome dele. O que eu quero te dizer? Toda a circunstância que vem e que te envolve e que traz muitas vezes dor para ti, luta para a tua vida, é para exaltar o nome do Senhor na sua vida e todas as pessoas que estão ao teu redor. Porque quando termina tudo isso, versículo 47, para a gente encerrar, pessoal do louvor, sobe aqui. Daniel 2, 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Amém? O que hoje incomoda, o que hoje cria dor, o que hoje gera problema, amanhã vai ser um instrumento que Deus vai usar para te exaltar. O que hoje está te incomodando, amanhã ou depois vai ser o testemunho de milagre. Você vai subir aqui, você vai falar, eu passei por isso, passei por aquilo, mas eu consegui espelhar a minha luta nos milagres que Deus já fez. Amém?